O ouro não vem pela sorte, nem pela herança. Ele obedece a leis imutáveis que transformam escravos em mercadores prósperos e homens comuns em lendas da abundância. Imagine por um instante que você está caminhando pelas ruas empoeiradas da antiga Babilônia, sob um sol ardente que parece derreter até as pedras. Ao seu redor, mercadores gritam oferecendo tapetes de terras distantes, joias raras, especiarias exóticas, o ar cheira a canela, suor e ambição. Você passa por homens vestidos em túnicas finas, com bolsas pesadas no cinto, e por outros que mal conseguem sustentar suas famílias. A diferença entre eles não está na sorte, nem nos deuses, nem na herança. Está em algo muito mais profundo, mais antigo, mais poderoso. Está nas leis do ouro. Há mais de 5.000 anos, nas margens do rio Eufrates, surgiu uma das civilizações mais prósperas que o mundo já conheceu. A Babilônia não tinha florestas, não tinha minas, não tinha pedras para construir. E mesmo assim, tornou-se sinônimo de riqueza, sabedoria e esplendor. Como? Porque seus habitantes compreenderam algo que a maioria das pessoas até hoje ignora. O ouro obedece a leis. E quem conhece essas leis, quem as respeita e as aplica, atrai a abundância como a terra fértil, atrai a água. Este não é um conto de fadas. É a história real de Arcade, o homem que começou sua jornada como um simples escriba, gravando placas de argila por algumas moedas de cobre, e terminou sendo conhecido como o homem mais rico da Babilônia. Mas o que Arcade descobriu não foi um segredo guardado a 7 chaves. Não foi magia, nem sorte, nem favor divino. Foi um conjunto de princípios eternos que ele aprendeu, testou e ensinou a outros. Princípios que transformaram escravos em mercadores, devedores em homens livres e sonhadores em construtores de fortunas. Hoje, você vai conhecer as 7 leis do ouro que Arcade compartilhou com uma sala repleta de cidadãos comuns da Babilônia. Leis que não mudaram com o tempo, que não dependem de tecnologia, de governos, de crises ou de mercados, que são tão válidas hoje quanto eram há milênios. E se você as compreender de verdade, se as aplicar com a mesma determinação que Arcade aplicou, sua vida financeira jamais será a mesma. A primeira lei é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais ignorada. Arcade a chamou de comece a encher sua bolsa. Ele disse: de cada 10 moedas que entrarem em sua bolsa, guarde pelo menos uma. Parece óbvio, não é? Mas quantos de nós realmente fazemos isso? Quantos de nós gastamos tudo o que ganhamos, e às vezes até mais, confiando que um dia, magicamente, sobrará algo? Arcade explicou que essa é a base de toda a riqueza. Sem essa primeira moeda guardada, não há semente. E sem semente, não há árvore. E sem árvore, não há sombra, não há frutos, não há proteção. Guardar 1/10 de tudo o que você ganha é plantar a semente da sua árvore da riqueza. E quanto mais cedo você plantar, mais cedo ela crescerá. Não importa se você ganha muito ou pouco. O que importa é o hábito, a disciplina, a decisão de pagar a si mesmo primeiro, antes de pagar a qualquer outra pessoa. Mas guardar não basta. E aí entra a segunda lei: controle seus gastos. Arcade percebeu algo fundamental. Os desejos dos homens sempre crescem mais rápido que seus ganhos. Você pode ganhar 10 vezes mais, mas se não controlar seus gastos, continuará se sentindo pobre. Porque o que chamamos de despesas básicas, na verdade, são apenas desejos disfarçados de necessidades. Arcade ensinou que você deve fazer um orçamento, anotar tudo o que gasta, separar o que é realmente essencial do que é supérfluo e viver com 9/10 do que ganha, não importa quanto seja. Esse controle é libertador, porque quando você domina seus gastos, domina sua vida, você deixa de ser escravo dos comerciantes, dos credores, dos impulsos e passa a ser dono do seu destino. A terceira lei é onde a mágica realmente acontece. Faça seu ouro multiplicar-se. Arcade contou a história de como ele guardou suas primeiras moedas e as emprestou a Agar, o fabricante de escudos, que pagava juros generosos. E então Arcade fez algo
que poucos têm a sabedoria de fazer. Ele não gastou os juros, ele os reinvestiu. E assim, seu ouro começou a trabalhar para ele. Como escravos leais, cada moeda gerava mais moedas, e essas geravam mais ainda. Arcade disse que a riqueza de um homem não está na bolsa que ele carrega, mas na renda que ele constrói. Porque o ouro guardado é apenas um começo. O ouro que rende QC multiplica que trabalha enquanto você dorme. Esse sim é o ouro que transforma vidas. Mas Arcade também viveu perdas, e por isso ele ensinou a quarta lei: proteja seus tesouros contra perdas. Ele contou como, em sua juventude, confiou suas economias a Asmur, o fabricante de tijolos, que prometeu comprar joias raras dos fenícios. Mas Asmur foi enganado. Recebeu pedaços de vidro em vez de joias, e o ouro de Arcade se perdeu. Foi uma lição dolorosa, mas essencial. Arcade aprendeu que não se deve confiar o ouro a negócios que não se conhece, nem a pessoas que não têm experiência no assunto. Ele aprendeu que é melhor buscar conselhos de quem já trilhou o caminho, que é melhor ter ganhos modestos, mas seguros, do que arriscar tudo em promessas de riqueza rápida, porque o ouro ama cautela. Ele se agarra ao dono prudente e foge do dono imprudente. A quinta lei é sobre raízes. Faça de sua propriedade um investimento lucrativo. Arcade acreditava que todo homem deveria ser dono de sua própria casa, porque uma casa própria não é apenas um teto, é dignidade, é segurança. É um lugar onde sua esposa pode cultivar flores, onde seus filhos podem brincar, onde você pode descansar com a tranquilidade de saber que aquilo é seu. E mais, ao pagar sua casa, você está investindo em si mesmo, não enriquecendo um senhorio. Com o tempo, sua casa se torna um bem valioso e seus gastos com moradia diminuem, liberando mais recursos para outros investimentos. Ter raízes, ter um lar, é parte essencial da prosperidade. A sexta lei olha para o futuro. Garanta uma renda futura. Arcade sabia que a juventude passa, que a força do corpo diminui, que chegará o dia em que você não poderá mais trabalhar como antes. E por isso, ele ensinou que é preciso planejar, fazer investimentos seguros que garantam renda na velhice, proteger a família para o caso de sua ausência. Ele contou a história de Ansan, o fabricante de sandálias, que durante 8 anos depositou regularmente pequenas quantias com um prestamista. No final, tinha mais de 1000 moedas de prata, o suficiente para viver o resto da vida com tranquilidade. Arcade disse que um homem previdente não adia. Ele age desde o começo, fazendo pequenos pagamentos regulares que, com o tempo, se transformam em grandes somas. E, por fim, a sétima lei, a mais profunda de todas, aumente sua capacidade de ganhar dinheiro. Arcade explicou que, antes de qualquer realização, deve existir o desejo, mas não um desejo vago. Um desejo específico, tangível, que você pode visualizar e pelo qual pode lutar. Ele disse que, à medida que você se aperfeiçoa em seu ofício, sua capacidade de ganhar aumenta. Que você deve buscar sempre aprender mais, trabalhar melhor, entregar mais valor, porque o mundo recompensa quem serve bem e recompensa generosamente. Arcade foi escriba, mas ele decidiu ser o melhor escriba. E foi essa decisão, essa busca constante por excelência que abriu as portas para oportunidades maiores. Ele não esperou que a sorte batesse a porta. Ele criou sua própria sorte, através do trabalho, da disciplina, do aprendizado constante. Essas 7 leis não são teoria, são verdades testadas ao longo de milênios. Arcade as ensinou a uma classe de 100 homens, escolhidos pelo rei para se tornarem mestres e levarem esse conhecimento a todo o reino. E esses homens, ao aplicarem as leis, saíram da pobreza, pagaram suas dívidas, construíram fortunas, porque as leis do ouro são imutáveis. Elas não mudam com o tempo, não dependem de governos, não são afetadas por crises. Elas são como as leis da natureza. Quem planta, colhe. Quem guarda, acumula. Quem investe com sabedoria, prospera. Mas há algo mais profundo ainda nessas leis. Elas não são apenas sobre dinheiro.
são sobre caráter, sobre disciplina, sobre respeito próprio. Arcade contou a história de Dabazir, o mercador de camelos, que em sua juventude foi escravo na Síria. Dabazir estava perdido, preso, sem esperança. Mas então uma mulher sábia lhe perguntou: "Você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo?" E essa pergunta mudou tudo, porque Dabazir percebeu que a verdadeira escravidão não estava nas correntes de bronze, mas na sua falta de responsabilidade. Ele havia fugido de suas dívidas, havia fugido de seus problemas, e enquanto fugisse, seria sempre um escravo. Mas quando decidiu enfrentar, quando decidiu pagar suas dívidas, quando decidiu ser um homem de palavra, ele se libertou. E as leis do ouro o guiaram nessa jornada. Dabazir criou um plano simples: guardar 1/10 de tudo o que ganhava para si, usar 7/10 para viver, e usar 2/10 para pagar suas dívidas, dividindo de forma justa entre todos os credores. No começo, foi difícil. Alguns credores insultaram-no, outros exigiram mais. Mas Dabazir persistiu. E mês após mês, sua dívida diminuiu, sua bolsa encheu, sua dignidade voltou, e no final, ele estava livre, livre das dívidas, livre da vergonha, livre para construir uma nova vida. Essa é a verdadeira riqueza. Não apenas ter ouro, mas ter paz. Não apenas ter bens, mas ter respeito próprio. E a história de Dabazir nos ensina outra lição poderosa: onde existe determinação, o caminho pode ser encontrado. Você pode estar agora em uma situação difícil. Pode estar endividado, desmotivado, perdido. Mas se você aplicar as leis do ouro, se você tiver a determinação de um homem livre, você encontrará o caminho. Pode ser um caminho longo, pode ser um caminho árduo, mas é um caminho real, testado, comprovado. E no final dele está a liberdade. Pense agora em sua própria vida. Quantas dessas leis você já está aplicando? Você guarda pelo menos 1/10 de tudo o que ganha. Você controla seus gastos, ou seus desejos o controlam. Você faz seu dinheiro trabalhar para você, ou você é escravo de um trabalho sem fim? Você protege seu patrimônio, ou confia em promessas fáceis? Você tem um lar próprio, ou enriquece um senhorio? Você está preparado para o futuro, ou vive apenas o presente? E você está constantemente aumentando sua capacidade de ganhar, ou se acomodou? Essas perguntas não são confortáveis, mas são necessárias, porque a verdade é que a maioria das pessoas vive como os lavradores que Shahunada viu no campo 40 anos depois. Estavam ali, no mesmo lugar, arando a mesma terra, da mesma forma desajeitada. Enquanto Shahunada, que começou como escravo, estava à frente de uma caravana de riquezas, cavalgando um garanhão árabe, vestindo túnicas finas. A diferença entre eles não foi sorte, foi escolha, foi disciplina, foi a aplicação das leis do ouro. E a beleza dessas leis é que elas estão disponíveis para todos. Não importa de onde você vem, não importa sua idade, não importa quanto você ganha hoje. Se você começar agora, se você plantar a primeira semente hoje, daqui a 10 anos você olhará para trás e verá uma árvore frondosa, cheia de frutos, oferecendo sombra e segurança. E você entenderá o que Arcade quis dizer quando afirmou que o ouro vem com facilidade para quem compreende suas leis. Mas há um último segredo que Arcade compartilhou, e talvez seja o mais importante de todos. O trabalho é seu melhor amigo. Não o trabalho escravo, sem propósito, sem dignidade, mas o trabalho consciente, bem feito, que agrega valor. Magido, o fazendeiro, dizia que o trabalho lhe trouxera tudo de bom que tinha na vida. E quando Dabazir estava perdido no deserto, à beira da morte, foi a lembrança dessas palavras que o salvou. Ele percebeu que tinha a alma de um homem livre. E um homem livre não desiste. Ele enfrenta, ele trabalha, ele persiste. O trabalho não é castigo, é bênção. Porque é através do trabalho que você cria valor, que você serve, que você cresce. E quando você trabalha com excelência, quando você se dedica de verdade, o mundo percebe, os mestres percebem, as oportunidades aparecem, as portas se abrem. Foi assim com Arcade, foi assim com Dabazir,
Foi assim com Megiddo, e será assim com você, se você escolher esse caminho. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é ilusão. Você pode ouvir essas leis, entender essas leis, concordar com essas leis e ainda assim continuar pobre, porque o que transforma não é o conhecimento, é a aplicação. É a decisão de começar hoje, agora, com o que você tem. É a coragem de olhar para a sua vida financeira, por mais caótica que esteja, e dizer: eu vou mudar isso. Eu vou aplicar as leis, eu vou ser livre. E quando você fizer isso, quando você realmente se comprometer, algo extraordinário vai acontecer. O mundo ao seu redor vai começar a mudar de cor, como Dabazir descreveu. Você vai enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Vai encontrar caminhos onde antes via apenas obstáculos, porque a determinação transforma a realidade. A disciplina cria destino, e as leis do ouro, quando aplicadas com fé e persistência, produzem riqueza inevitável. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar vivendo como os lavradores, presos ao mesmo campo, repetindo os mesmos erros? Ou vai escolher o caminho de Arcade, de Dabazir, de Charru? Nada. Vai escolher a liberdade? Vai escolher a abundância? Vai escolher seguir as leis eternas que governam o ouro e a prosperidade? A decisão é sua. Sempre foi e sempre será. As muralhas da Babilônia protegiam a cidade dos inimigos. Mas as verdadeiras muralhas, as muralhas invisíveis que protegem sua vida, são construídas com as decisões que você toma hoje. São construídas com cada moeda guardada, com cada gasto controlado, com cada investimento sábio, com cada esforço para crescer. E quando essas muralhas estiverem firmes, quando sua fortaleza financeira estiver erguida, nenhuma crise, nenhuma tempestade, nenhum inimigo poderá derrubar você, porque você terá seguido as leis, e as leis não falham. Este é o legado da Babilônia. Não as muralhas de tijolos que o tempo desfez, não os templos de ouro que foram saqueados, mas a sabedoria gravada em placas de argila, preservada por 5.000 anos, atravessando impérios, guerras, eras, uma sabedoria tão simples que uma criança pode entender, mas tão profunda que poucos realmente aplicam. E agora essa sabedoria está em suas mãos. O que você fará com ela?